Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo no Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever. Siga-me no Twitter, Instagram e Facebook. Não esqueça, ative as notificações no sininho. Deixe seu like no joinha, suporte esse canal com as doações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, fique à vontade de deixar o seu comentário. Faça sua pergunta. Não esqueça, se for comprar pela internet, use o link da Amazon abaixo. Urbino foi reconquistada em 1502, exatamente no dia em que César conquistava Urbino. Maquiavel estava com ele, como observador da República Florentina. As cartas de Maquiavel durante aquela missão, que indicavam a periculosidade do duque e sua astúcia e capacidade, foram criticadas num primeiro momento em Florença, onde se acusava Maquiavel de, num primeiro momento em Florença, ultrapassar os limites de observador que lhe tinham sido designados. Somente em meados do mês seguinte, com a precipitação dos fatos, a insistência de Maquiavel superou o ceticismo florentino, do que temos uma prova na carta de Piero de Soderini, datada de 14 de novembro de 1502, que se conhece a imensa força do duque e se oferece aliança. Magione é um vilarejo vizinho a Perugia. Estavam presentes a reunião dos Orsini, os Bentivoglio, os Boglione, os Vitelli, Oliverotto de Fermo e Antônio de Venavro. Enviado de Siena, Maquiavel retornou aqui, livre e rapidamente o que havia narrado nas cartas ao governo florentino. Durante sua missão junto a Valentino, e mais longamente na obra Descrição da maneira como Valentino assassinou Vitelloso Vitelli, Oliverotto de Fermo, o Sr. Pagolo e o Duque de Gravina Orsini. Paola Orsini, inclusive em nome dos outros, reconciliou-se com Valentino em Imola, no 25 de outubro de 1502. A 31 de dezembro de 1502, o Valentino estava em Sinigália, acompanhado, entre outros, pelo mandatário da República Florentina. Nicolau Maquiavel, naquele dia, mandou estrangular Vitelloso Vitelli e Oliverotto de Fermo, e poucos dias depois, Paolo Orsini e o Duque de Gravina. Ramiro de Urco, ou Ramiro Remígio de Lorca, tinha vindo da França como mordomo do duque, de quem, para sua própria felicidade, se tornou o lugar-tenente da Romanha. Lorca foi acusado de ter feito, por sua própria conta, assambarcamento de víveres e de estar em conluio com os conjudores de Magione. É no momento da guerra pela divisão do reino de Nápoles entre Luís XII e Fernando de Espanha, no capítulo 93, os franceses foram derrotados em Cerignola, 1503, e o Papa voltou-se para os espanhóis, que assediavam Gaeta, para atacar com eles as Toscana e Milão. Em agosto de 1503, porém, o Papa morreu. Colégio Cardinalício, que deveria eleger o Papa. Em setembro de 1501, ocupou Piombino, e em janeiro de 1503, Perugia. Se tivesse conseguido adiantar as negociações para obter a senhoria de Pisa, Florença não teria saída. Os espanhóis assediavam Gaeta e os franceses estavam na vizinhança de Roma. Foi dito antes, página 31, que as populações da Romanha, após a chegada de Valentino, haviam começado a desfrutar do bem-estar. Tudo isso é muito importante em toda a narrativa. O apoio do povo demonstra a funcionalidade e justiça da política de Valentino. Uma recordação direta dos fatos: Maquiavel estava na corte de Roma, precisamente no período do conclave. O adjetivo recorda a imagem do arquiteto do século VI, Giuliano della Rovere, o futuro Papa João II, Colonna, o cardeal Giovanni Colonna, San Giorgio, o cardeal Raffaele Rario, Ascanio, o cardeal Ascanio Sforza. Todos eram inimigos dos Borgia. Rouen, já os encontramos antes, é Georges d'Amboise, arcebispo de Rouen.
Eram espanhóis como o Papa Borgia, que os havia favorecido e por isso lhe deviam obrigações. Giovanni delle Rovere, o Papa Júlio II, tinha sido inimigo dos Borgia, mas para obter os votos dos cardeais ligados ao Borgia, prometeu ao Valentino, por meio de um acordo, torná-lo Granfoniere, geral da igreja, e restituir-lhe o estado da Romanha. Maquiavel censura o Valentino por ter acreditado nas promessas de inimigos, conforme observa na carta de dezembro de 26 de novembro. Este Papa começa a pagar os seus débitos honrosamente, isto é, cancela os contratos de sua perna. Oitavo, tirano de Siracusa de 1316 a.C. até 209 a.C., conseguiu ampliar a hegemonia de Siracusa sobre toda a Sicília grega. Amílcar Barca, antepassado de Aníbal, comandante das tropas cartaginesas da Sicília. Passagem muito importante para determinar o conceito de virtu, como nota Lefort. Ela nos convida a lembrar que o termo virtu jamais é isento de uma significação moral. Oliverotto e Freducci, da Fermo, ver capítulo 7. Um dos mais célebres condottieri de sua época, era capital dos florentinos na guerra contra Pisa e foi condenado em 1499 em Florença por traição. Fórmula frequente que significa apenas em todas as ocasiões. Capítulo 9. Um dos trechos mais importantes da obra, segundo alguns comentadores, Maquiavel antecipa aqui a teoria da luta de classes. Diz Cláudio Lefort: somos colocados na presença de um juízo de alcance universal, que resume o ensinamento prudentemente insinuado nos capítulos precedentes, ao mesmo tempo que o completa, retendo a diversidade dos tipos de governo apenas 3 regimes. Maquiavel abandona espetacularmente as classificações tradicionais. Insinua que aos olhos dos observadores só conta a maneira pela qual se resolve a luta de classes, ou ela engendra um poder que se eleva acima da sociedade e a subordina inteiramente à sua autoridade, é o principado, ou ela se ajusta de tal maneira que ninguém fica sujeito a ninguém, pelo menos de direito, é a liberdade, ou ela é impotente para se assimilar a uma ordem, é a licença. Muito obrigado, depois continuaremos. Não esqueça de se subscrever no canal, siga no Twitter, Instagram, Facebook, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Muito obrigado, boa tarde.